Eu trilhei o caminho da depressão e da ansiedade. Eu zerei o jogo quando eu entendi como quebrar esse ciclo. E você deve estar se perguntando: será que essa pessoa aleatória pode trazer algum conhecimento que me ajude nesse processo? Aliás, você nunca me viu? Não me conhece? Será que eu trago algo bom para você? Eu não vou só te explicar, eu vou te provar isso. Porque eu sou o meu case de sucesso. Eu trilhei o caminho. Eu passei pela depressão muito jovem. Na verdade, uma criança. Eu senti o medo, a angústia, os pensamentos incessantes. Eu rezei por noites pedindo para parar aqueles pensamentos. Eu não sabia identificar. Parecia algumas vezes que eu ia desmontar. Era uma criança, então foi bem difícil, mas eu tive que criar gatilhos, criar mecanismos para sair disso muito cedo. Eu passei pelo deserto da mente algumas vezes e eu demorei 23 anos. 23 anos para chegar nesse entendimento e, de fato, ter a minha cura. Hoje, com 30 anos e com uma mente mais calma, eu vou contar um passo a passo para vocês e eu desejo de coração que tudo isso sirva para você e você consiga sair desse deserto que você está. E eu só vou pedir para vocês muita atenção para não entender nada errado, porque esse é um assunto muito delicado. E se você não é inscrito, já se inscreve aqui no nosso canal, deixa seu comentário, fala se você está passando por isso, porque no final de tudo eu quero orar por você, certo? Podemos continuar então? Ó, e eu já vou salientar que atendimento médico, cumprir a prescrição médica é muito importante. Além de que os remédios servem como amuletas, né, para a gente passar por esse processo. Só que isso requer uma ação, né? Ah, se a gente tem uma muleta, a gente tem que tentar andar, não é verdade? Então eu já vou deixar para você. Faça a sua parte. Beba muita água, se alimente e sempre que puder, faça exames de rotinas, veja se todas as partes do seu corpo estão em ordem, principalmente vitaminas, se não, já suplementa. Isso tudo quem me ensinou foi a neurociência. Bom, mas vamos para o caminho reverso da depressão. Já deixa aqui um papel e uma caneta para você ir anotando, porque é importante você ter ali anotado alguns pontos para você praticar, né, para você conseguir ter essa maior absorção. E manda para o seu amigo que está passando por um momento difícil. Bom, a depressão ela ocorre queda de regulação de neurotransmissores, né, como a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. E além de alterar as funções cerebrais. Então, tem uma parte química, né? Muitas vezes a pessoa sente dificuldade de ter prazeres ali, né? Em casos graves, é zero. Então, tem uma desconexão interna, um comprometimento do corpo que é travado através dos nossos pensamentos. Então, e pode surgir por vários motivos, né? Pode desencadear ali por conta de um luto, um afastamento, desnutrição, entre vários outros fatores. Então, gente, tudo começa pelos pensamentos, né? São pensamentos que geram emoções e sabe aquelas mil histórias que aparecem na nossa mente, como se fosse uma novelinha? Vou dar um exemplo. Pensa quando você encontra uma pessoa na rua, você fala oi e a pessoa nem responde. Aí você já cria a história na cabeça. Nossa, a pessoa é arrogante, uma pessoa, né, metida. E aí você já cria um sentimento negativo por aquela pessoa. Esse é o maior exemplo, né, acho que é o mais nítido de como o pensamento leva a gente a uma emoção. Então, a gente tem que estar sempre muito atento. O que, que eu venho pensando? Vamos dar um outro exemplo. A pessoa teve um luto, certo? Um luto ali que passou da sua fase, não foi curado e os pensamentos ainda continuaram, continuaram, continuaram. Sabe aquele luto, né, que a pessoa fala assim, gente,
Postergou porque aqueles pensamentos eles ficaram tão infiltrados, ficou um ciclo tão grande de pensamento e emoção, e isso te levou a uma depressão. Pois é. Pode parecer doido, né? Mas é muito real. A nossa mente tem um poder imenso de criar aquilo que a gente quiser. Pois é. E o primeiro passo para sair, para quebrar esse ciclo, né? Mas lembrando que a gente só quebra uma ponte quando a gente passa por ela e fala: não, ali eu não vou entrar mais. Então, eu vou levar para vocês o seguinte: primeiro de tudo, você sabe qual que é o pensamento predominante que você anda tendo nos últimos dias? Ah, não, Carol, eu não sei, nunca parei para analisar, para observar. Bom, então esse é o primeiro passo. Você vai observar os teus pensamentos durante 7 dias. 7 dias ali, ó, um caderninho. Nossa, hoje eu pensei nisso. Pensou? Qual que é a emoção que isso te causou? Ok, até aí tudo bem, né? Você vai observar, vai anotar e vai entender. Durante 7 dias, eu quero que você faça um combinado comigo. Você vai ver qual que é o ciclo que você tá repetindo ali e que tá te dando esse desgaste emocional. Passou 7 dias? Beleza. Aí a gente vai entrar na parte um pouquinho mais difícil. Mas calma que vai dar certo. Vocês vão entender pouco a pouco. Não sei se vocês estão anotando, então eu vou falar um pouquinho devagar, tá certo? Até aí tudo bem, né? A parte de observação ela é mais tranquila. Mas a chave da saída, né? De você fazer esse retorno do caminho e se curar da depressão, tá nessa parte. Então presta muita atenção. Esse caminho ele começa pela seguinte pergunta. Veja bem, você sabe quem são as vozes internas que ficam ali na sua mente falando o tempo todo? Você consegue prestar atenção em si mesmo, entender quais são as atividades, as pessoas que te causam gatilho, as situações que te causam desconforto, que começa ali uma, né, pré-crise. Você já se questionou? Anota essas perguntas aí para você, após esses 21 dias, né, que eu vou propor para vocês terem ali algo anotado, algo ali concreto. Pessoal, primeira parte você vai se observar, né, observar seus pensamentos e sentimentos e ver onde está ali o ponto que está te causando mal. O segundo passo, você vai já que você observou os pensamentos que te causam mal, causam as emoções de tristeza, medo, você vai começar a identificá-lo e tentar quebrá-lo ali dentro dos primeiros 10 segundos. É um desafio, porque você primeiramente identificou, 7 dias você passou se observando. Depois disso, nos outros 7 dias, você vai começar a identificar e nos primeiros 10 segundos fazer o seguinte exercício: quebrar esse pensamento. É não dar atenção, mudar o teu foco para ele. E eu não sei se vocês. Ah, Carol, eu não consigo silenciar a mente. Eu vou falar de um livro para vocês que é do Eckhart Tolle, que é Despertar de uma Nova Consciência. Quando os pensamentos em excessos atacam, né, ensurdecem a gente, respira fundo. Respira fundo. Porque esse é o momento que a gente consegue silenciar a mente através da respiração. Então, nessa segunda semana de 7 dias, que você vai tentar quebrar esses padrões de pensamentos que você identificou nos primeiros 7, você vai fazer o seguinte. Veio uma historinha da carochinha. Nossa, meu tio faleceu, que tristeza. E eu já passei da fase do luto, mas isso está se repetindo dia após dia. E eu não entendi que aquele sentimento virou um ciclo.
Mesmo que a lembrança, o pensamento seja bom, eu ainda não curei esse ciclo todo e chegou a um estado de depressão, por exemplo, certo? Daí vocês estão me acompanhando? Quando eu chego nesse estado de depressão, eu preciso identificar os pensamentos que causam, né, um maior pico, uma crise, para poder interrompê-los. Então, a partir do momento que você se observa, entende que você não é o teu pensamento, que existem as vozes intrusas e que existe um eu observador, você já tem ali pelo menos 30% do caminho andado, né? Então, já é um grande, mas um gigante passo. Então, pessoal, veio o pensamento. Nos primeiros 10 segundos, não vou dar atenção. Os pensamentos não são os pensamentos não são meus, são intrusos. E aí que você vai colocar o seu eu observador para trabalhar. Vai falar assim: por que eu tô pensando isso? Você vai se questionar. Da onde está vindo esses pensamentos? O porquê que você continua repetindo eles dia após dia? Então vocês vão começar a identificar alguns padrões até a mais ali. E acho que o grande poder disso tudo está no entendimento, está no conhecimento. Por quê? Muitas pessoas que estão no estado de depressão, elas não sabem que é possível sair daquilo. A desesperança é tão grande que ela se barra, ela não consegue se imaginar, né, enfrentando aquela situação depois. É difícil. Eu sei, eu te entendo, porque eu passei por isso na pele. Então, pessoal, são mais 7 dias de prática para você falar assim: opa, consegui interromper os pensamentos. E não tem problema, às vezes, dependendo do grau da situação, precisa de mais tempo. Se dê esse tempo, mas faça o exercício diário de quebrar os ciclos de pensamento. E, pessoal, eu não vou falar o terceiro passo ainda para não sobrecarregar vocês de informação. Porque, assim, até aqui parece algo fácil de se fazer, mas na prática a gente sabe que não é. Você se observar, identificar tanto os pensamentos quanto as emoções, muitas vezes até numa crise de identidade, é difícil. É difícil. Então, eu vou deixar aqui a orientação para vocês de meditação. Meditem. Meditem muito. Mas lembre-se, praticar a respiração é o ponto onde vocês mais vão conseguir silenciar a mente de vocês e mais vão conseguir ter clareza. E se vocês precisarem, eu vou deixar aqui, na verdade tem, né, na minha descrição, o meu contato. Peçam ajuda. Ah, Carol, eu não tô conseguindo passar por isso sozinha. Me ajuda? Eu tô aqui para te ajudar. E eu vou entregar o passo 3 aqui no YouTube, né, totalmente gratuito. Já se inscreve no canal para você não perder, porque acho que todos nós precisamos nos ajudar. Precisamos de verdade entender que depressão não é brincadeira, não é uma frescura, e compartilhar as formas que a gente consegue sair da depressão. Eu não estou dizendo que esse é o único caminho, mas foi o meu. E eu quero muito que você também se cure. E para você que chegou até o final desse vídeo, eu quero fazer uma oração pela sua vida, pela sua saúde mental, para que nenhum pensamento negativo, intrusivo, se aproxime de você, para que você tenha muita paz. Pai, em nome de Jesus, eu vos peço para limpar a mente dessa pessoa, para abençoar. Senhor, que todos os pensamentos negativos, tudo aquilo que causa tristeza, medo, angústia, agora se retire. Que todo mal caia por terra, em nome de Jesus. Amém. Gente, é isso que eu desejo para vocês do fundo do meu coração. Um grande beijo e até a parte 2.